Oi, pessoal. Hoje, no dia 9/7, também faremos ciências, tá? Em ciências, nós estamos estudando sobre as plantas, né? Então, o que acontece? Nós estamos aqui fazendo a página hoje. Nós vamos começar aqui da página 25, tá bom? Na página 25, temos aqui uma explicação. Então, eu vou pôr bem grande para vocês verem, tá? E aí, nós vamos acompanhar o texto. Então, começa assim. Nós sabemos que as plantas, elas precisam de água. Vocês estão molhando a plantinha de vocês e vocês estão observando, né? Então, vamos lá. Em geral, a água é absorvida pelas raízes. Raiz é o que fica abaixo do solo. Passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. A água é eliminada, ou seja, ela sai pelas folhas, mas a gente não consegue enxergar, porque ela sai em forma de vaporzinho, que é invisível, tá bom? Aqui está dizendo uma parte sobre as raízes. As raízes geralmente ficam embaixo do solo, ou seja, elas são subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem a água e sais minerais, tá? Que esse é o alimento da plantinha. Vamos lá. Aqui está falando sobre o caule. O caule, ele sustenta, ou seja, ele aguenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte da água e nutriente entre as raízes e as folhas. Ou seja, pessoal, aqui acontece isso aqui, ó. Aí põe a aguinha na planta, a água vai para o solo, atinge a raiz absorve a água, aí a água sobe pelo caule, e aí também vai para as folhas, e das folhas, o que ela já usou, o que não mais precisa, ela sai na folhinha, em forma de vapor, não dá para ver, tá bom? Então, é mais ou menos isso que acontece quando nós molhamos as plantinhas, tá? Então, aqui está dizendo também sobre as folhas. As folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variados, bem diferentes. É pelas folhas que as plantas perdem a água. E também, pessoal, é pelas folhas que a plantinha respira. Por isso a Pro fala, não arranca o nariz das plantas. Então vamos lá. Continuando aqui, as plantas se alimentam e respiram. Assim como todos os seres vivos, vou voltar um pouquinho. Assim como todos os seres vivos, vamos lá, que aqui tá dando um probleminha, mas a Pro vai arrumar. Então, aqui já foi. Bem devagarzinho. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de transformar o gás carbônico, um dos gases presentes no ar, e água, em açúcar chamado glicose, que essa serve de alimento. Essa transformação precisa da luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. Pessoal, nós não respiramos? Quando nós respiramos o oxigênio. Quando a gente solta o ar, ou nós soltamos o gás carbônico. O gás carbônico sai do nosso corpo, do corpo dos animais, e aí a folhinha das plantas respira esse gás carbônico, passa dentro da folhinha dela, vai para toda a plantinha em forma de alimento, né, de respiração, e ela solta o oxigênio que é para a gente respirar.
Então, as plantas são muito importantes para nós. Sem as plantas, nós não temos uma qualidade boa no ar para poder respirarmos. Então, nós temos que tomar conta das plantas, preservar a natureza, certo? Sempre que tiver um espacinho, plantar, tá bom? Pode plantar coisas para comer, pode plantar plantas de enfeite também, que elas estão ajudando na nossa respiração. É das plantas que vem o oxigênio para nós respirarmos, tá bom? E esse processo que a plantinha faz de respirar o gás carbônico que a gente, os animais soltam, os carros, né, os escapamentos, e soltar o oxigênio se chama fotossíntese, tá bom? E aqui tá falando que a fotossíntese precisa de luz. Então, de noite, quando não tem o sol, não acontece a fotossíntese. A fotossíntese só acontece durante o dia, quando tem a luz solar, tá bom? Então, vamos lá. Ó, na ilustração, tá mostrando que além de produzir açúcar, a planta libera oxigênio para o ar. Esse é o gás utilizado pelas plantas e os demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. É o que a Pro acabou de explicar, tá bom? Então, tem a luz solar, certo? Aí, ó, ela pega o açúcar produzido e é distribuído para toda a planta. O gás carbônico entra na folhinha e sai o oxigênio, tá bom? E como resultado dessa respiração da planta, ela produz o açúcar, a glicose, para ela servir de alimento. A água também entra pela raiz, tá bom? Então, continuando. Você sabia? Vamos lá. Você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese fornece nutriente, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, ocorre o oposto. As plantas utilizam o gás oxigênio do ar e liberam gás carbônico. Então, pessoal, aqui está dizendo o seguinte: quando tem não tem a luz solar, tá? A planta, ela respira o oxigênio igual a gente. Então, vamos supor, de dia, a planta respira o gás carbônico. À noite, a planta respira oxigênio. Então, o que a Pro fala? Não põe a plantinha perto da onde você vai dormir, porque ela está disputando o oxigênio com você. Se é durante o dia, a plantinha fica no sol, ela está fazendo a fotossíntese, ela está respirando o gás carbônico, liberando o oxigênio, tá bom? Mas as plantas respiram à noite, quando não tem a luz solar, elas respiram, o oxigênio é igual a gente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a Pro vai pegar e vai passar para outra apresentação, porque nessa daqui, a Pro já colocou no outro jeito para vocês poderem ver, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, ó. A Pro colocou aqui. E aí, eu vou compartilhar com vocês. Naquela página, tá escrito assim. Vamos completar aqui, né? Primeiro vocês têm que recortar ao lado as partes das plantas. Então, na apostila lá, vocês vão pôr a data. Nós estamos fazendo a 23, 24, 25, 26, tá bom? E aí, nós vamos começar agora a completar a planta. Então, vocês vão pegar a imagem da planta e ao lado tem a folha. Essa planta é um tomateiro, então tem a folha, tem o tomate, que é um fruto, tem a florzinha, tem o caule e tem a raiz. Vocês vão colar nos espaços certinhos
da figura, tá bom? É que tá carregando aqui a da prova. E tem linhas para escrever as palavras certinhas, correspondentes às partes das plantas. Então, aqui ao lado vocês vão recortar e vão colar. Aqui vocês colarão a folha e escreverão folha. Aqui vai ser o fruto, que é o tomate. Então, vai escrever fruto. Aqui será a flor e escreverão flor. Aqui será o pedacinho de caule e vocês escreverão caule. Aqui será a raiz e vocês escreverão raiz, ok? No outro exercício, tá pedindo para a gente ligar as partes da planta com as frases, tá? Então, vamos lá. O local em que ocorre a fotossíntese. Por onde a planta absorve o gás carbônico e solta o oxigênio? É pelas folhas. Então, vai ligar com as folhas. O lugar onde absorve água e sais minerais? É pela raiz. Ela absorve a água e os sais minerais e leva para o resto da planta. Na C, transporta a água das raízes para as outras partes da planta. Então, depois que sai da raiz, passa pelo caule. Então, liga no caule. Na D, o local por onde a água sai. Nós vimos e aprendemos que a água sai pelas folhas em forma de vapor. Então, liga aqui com as folhas. Depois temos a parte que fixa a planta no solo, ou seja, prende a planta no solo. Qual é a parte? A raiz, tá? Pode ligar colorido para não ficar atrapalhado. Na questão 3, está escrito que a Lúcia viajou por uma semana. Quando ela voltou para casa, ela percebeu que a planta estava murcha, como na foto ao lado. O solo dentro do vaso estava muito seco. O que pode ter acontecido para a planta da Lúcia murchar? A planta não recebeu o quê, pessoal? Água. Ela não recebeu água, ela não tinha nutrientes, ela não tinha sais minerais, ela não tinha nada para se alimentar, então ela murchou. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Pessoal, as plantas, elas precisam de água, elas precisam do ar, elas precisam do sol e elas precisam do solo, tá? Continuando, a ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Então, vamos lá. Esse rapaz aqui, ele tinha duas plantas, A e a B. Ele cobriu a A e a B teve a luz solar. Qual das duas plantas vai ter dificuldade para sobreviver? Ah, né, pessoal? Porque se você cobre aqui, ela não tem a luz solar. Se ela não tem a luz solar, ela não consegue fazer a fotossíntese. E se ela não faz a fotossíntese, ela acaba morrendo. Depois temos aqui, complete a frase a seguir. Essa daqui é uma parte que está lá no texto. Então, está dizendo que as plantas precisam de luz para realizar o processo de fotossíntese e produzir seu próprio alimento. Então, são essas as atividades de ciências, tá certo? Nós vamos conversar ainda bastante sobre o processo de fotossíntese e também sobre as necessidades das plantas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode chamar a Pro. Boa aula para vocês, boas atividades.